Aleluia. Vamos orar pelo Kleber, então, nesse instante. Vamos orar por ele. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez nessa noite até aqui. Obrigado pelo louvor, obrigado, Senhor, pela conferência que logo vem. Obrigado por hoje apresentarmos novos membros nessa casa. Sabemos que é o Senhor acrescentando pessoas, é o Senhor acrescentando projetos. Somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que quando olhamos para a nossa comunidade de fé, só vemos as Suas mãos. Nós não podemos dizer que fomos as nossas mãos ou a nossa estratégia, senão a Sua graça que todos os dias nos alcança. Pai, nós oramos agora para que o Senhor use o Kleber nessa noite, assim como o Senhor tem tanto usado, e que ele seja uma ferramenta afiada em Suas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Mosaico, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria estarmos aqui reunidos hoje para adorar o nome do Senhor. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, sinta-se bem no nosso meio. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração nessa noite. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Então hoje nós estamos finalizando a série Paráclitos, o Espírito e o Povo de Deus. Falamos aqui sobre a atuação do Espírito na vida da igreja. Tratamos vários pontos importantes a respeito da teologia do Espírito Santo. E hoje, ao chegarmos ao fim dessa série, eu quero juntamente com vocês olhar para a obra final do Espírito Santo, e é a obra que coroa tudo aquilo que Deus fez e tem feito na história do seu povo. E a obra final do Espírito na história é basicamente preparar o povo de Deus para o grande dia, para o grande encontro, para o grande e terrível dia do Senhor. Até que a igreja se torne, então, a igreja gloriosa, a igreja descrita no livro do Apocalipse que nós vamos meditar aqui nessa noite. Vamos ao texto? Eu vou ler aqui na versão NAA, Nova Almeida e Atualizada, Apocalipse 19, verso 5, diz assim a palavra de Deus: E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os servos, todos que o temem, os pequenos, os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Palavra do Senhor, que a espada do Espírito venha ferir o nosso coração mais uma vez nessa noite. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é o Espírito e a Igreja Gloriosa. O Espírito e a Igreja Gloriosa. Meus irmãos, se eu perguntasse aqui nessa noite a seguinte questão: o que vem na sua mente quando você ouve a expressão ou a palavra Apocalipse? Qual é a primeira ideia que vem na sua mente quando você ouve essa expressão? Eu presumo que alguns diriam que a expressão Apocalipse remete à ideia de destruição, à ideia de caos, bestas, flagelos e coisas do gênero. Infelizmente, muitos têm essa imagem, essa ideia do livro do Apocalipse, porque tiveram a sua mentalidade religiosa moldada por uma cultura teológica que pregava um certo terrorismo quando se trata do assunto fim dos tempos, escatologia, e nessa questão o livro do Apocalipse era usado, e às vezes muito mal usado. E por conta disso, meus irmãos, muitos reduzem o livro do Apocalipse a um compilado de narrativas, de eventos catastróficos e cataclísmicos
que não resumem o que esse livro representa ou o que ele se propõe a ser. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando falamos do livro do Apocalipse, que ele significa revelação. Essa é a chave hermenêutica para a gente compreender a mensagem que o livro do Apocalipse carrega. Ele significa revelação. Apocalipse é a primeira palavra que aparece no texto grego, no livro, então por isso que ele ganha esse nome. E apocalipsis em grego significa tirar o véu, ou revelar o que estava oculto. Ou seja, o Senhor aqui, ele está descortinando o futuro e mostrando para nós, e no primeiro momento para o seu servo João, as coisas que iriam acontecer e que vão acontecer. Então esse livro, ele representa o último ato da revelação específica de Deus ao seu povo. Você sabe que a revelação de Deus, ela acontece de maneira progressiva. Deus vai, ao longo da história, se revelando mais de si mesmo para o seu povo, à medida que o povo caminha com ele na história. E o último ato dessa revelação específica se dá em uma ilha do Mediterrâneo chamada Ilha de Patmos, onde João, o discípulo amado, um dos 12, alguém que caminhou ao lado do Senhor Jesus, agora ele estava preso nessa ilha, foi exilado nessa ilha, por conta da perseguição que o cristianismo estava enfrentando no final do primeiro século. João, ele era o último dos apóstolos que ainda estava vivo. E ele foi jogado nessa ilha a fim de ser silenciado. Ele foi jogado nessa ilha para morrer nesse lugar, para padecer nesse lugar hostil. Mas é justamente nesse lugar de isolamento, de aprisionamento, que ele recebe o que eu ouso dizer, a revelação mais gloriosa que um autor bíblico já recebeu. E aí você pode dizer, Kleber, mas tem outros autores que tiveram revelações gloriosas. Moisés, por exemplo, o autor intelectual do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés teve revelações profundas e poderosas da parte de Deus no episódio do Sinai. Nós podemos citar aqui também o profeta Isaías, que ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Nós podemos citar aqui também o apóstolo Paulo, que teve revelações gloriosas do próprio Cristo no deserto da Arábia por 3 anos. E eu digo sim, isso é verdade. Esses agiógrafos, esses autores bíblicos, eles tiveram revelações profundas, gloriosas, mas João viu o que estes não viram. João teve o privilégio de ver a consumação da história, a obra de Deus completa, a obra de Deus sendo completada, sendo consumada. João, ele viu as promessas de Deus se cumprindo na vitória final do Cordeiro de Deus. É interessante pensar que, enquanto o Império Romano, na pessoa do imperador Domiciano, aqui nesse contexto, ele depreendeu uma terrível perseguição contra o cristianismo, e aqui eles pensavam que era o fim do cristianismo. Eles estavam esmagando o cristianismo. O império estava fazendo de tudo para silenciar a voz da liderança do cristianismo, dos líderes do cristianismo. Mas enquanto eles estavam fazendo isso, jogando João numa ilha tão hostil para padecer, Deus estava utilizando dessa circunstância para mostrar a João o que nenhum poder humano poderia conter, a saber, a vitória do Cristo, o triunfo do Cordeiro de Deus. Não somente o triunfo do Cordeiro, mas o triunfo da noiva do Cordeiro. Daquele momento que João está falando, meus irmãos, a igreja está padecendo uma terrível e brutal perseguição. Parece que a igreja iria ser destruída. Naquele momento que João está tendo essas revelações, parece que de fato seria o fim da igreja.
Mas Deus leva João para este lugar para mostrar algo poderoso e incrível. João não está tendo uma visão qualquer, não é um sonho, não é um devaneio, não é uma miragem, é uma visão gloriosa, fruto de uma revelação dada pelo próprio Deus. Ou seja, ele está sendo levado, João está sendo levado para este lugar para aprender a enxergar agora a história pela ótica de Jesus, pela ótica do Cristo. Isso é algo maravilhoso para nós. Por quê? Porque quem enxerga a história pela ótica de Jesus não se desespera diante do caos presente. Porque entende que a história ela não está à deriva. A história ela não é cíclica. A história ela não é circular. Quem aprende a enxergar a história pela ótica de Jesus entende que a história ela é linear e ela tem um fim. E esse fim ele foi estabelecido desde o princípio. E quem estabeleceu o fim desde o princípio, ele tem o controle de toda a história nas suas mãos. O que isso significa efetivamente? Significa que, mesmo que as coisas possam parecer caóticas, tudo está caminhando dentro do propósito que foi estabelecido pelo Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a enxergar a história sob a ótica de Jesus. Quem olha para o mundo apenas pela ótica humana, apenas pela ótica dos noticiários, das páginas de notícia, facilmente se desespera. Mas quem enxerga a história pela ótica de Jesus, entende que o caos não é um fim. Quem enxerga a história pela ótica de Jesus, entende que o caos é apenas um cenário onde o propósito divino se desenrola. Eu sinto em dizer para alguém aqui nessa noite, talvez o Senhor não vai mudar o cenário da sua vida hoje como você tem pedido. Talvez Deus não vai mudar, Deus não vai fazer hoje o que tu está pedindo. Mas tudo isso que está acontecendo na sua vida, as tribulações, as crises, as lutas, as dificuldades, tudo isso pode servir muito bem para você aprender a enxergar a história de uma perspectiva diferente. Na perspectiva da fé, na perspectiva do Cristo. E quando você aprende a enxergar na ótica do Cristo, você passa a entender que o mundo pode estar caótico do jeito que for, mas o Senhor continua tendo o controle da sua história nas mãos. O Senhor continua sendo o Senhor da história. O Senhor continua sendo o Senhor, independente de tudo que está acontecendo ou possa acontecer. Amém, irmãos? O grande detalhe é que João aqui, no texto que lemos, ele está vendo a igreja em glória. E essa igreja, ela chegou ao ápice da sua maioridade e maturidade como igreja. Esta igreja, ela é conhecida também no Novo Testamento como igreja gloriosa. Esse conceito de igreja gloriosa aparece primeiramente na teologia paulina, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4 e no capítulo 5. Mas principalmente no capítulo 5, quando Paulo faz uma correlação do relacionamento do marido com a esposa e de Cristo e a igreja, ele então faz essa citação da igreja gloriosa. Mas no capítulo 4 é que há a fundamentação dessa teologia. Paulo diz, preste atenção, que Cristo deu dons à igreja para aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem. Preste atenção nisso. Até que todos cheguem. Ou seja, todos aqui, todos dentre o povo de Deus. Todos cheguem aonde? Todos cheguem à unidade da fé. Todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos cheguem à maturidade, alcançando a estatura do varão perfeito. Ou seja, esse é o ideal
e o objetivo de Deus para o seu povo, que todos cheguem à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho e à maturidade. Ok. Mas quando olhamos para a igreja hoje, quando olhamos para a igreja do Ocidente, vamos fazer o recorte, a igreja do Ocidente, a igreja pós-moderna, a igreja brasileira, pergunta, será que nós encontramos essas características na igreja? Será que nós encontramos a unidade na fé? Olhe para a igreja, hoje. Será que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho? Será que nós chegamos à maturidade de Jesus? A mesma maturidade de Jesus, do varão perfeito? A resposta mais sincera e honesta para essa pergunta que nós podemos dar é que não. Se a gente olhar para a igreja, a resposta é não. Mas como eu disse, irmãos, anteriormente, nós precisamos aprender a enxergar pela ótica de Jesus. E realmente, independente de como a igreja esteja hoje, independente de como ela esteve no passado, independente do que nós estamos passando hoje, nós precisamos entender, e não somente entender, mas precisamos crer, porque é uma promessa, é que a igreja vai chegar a essa realidade aqui. Agora eu vou falar como pregador pentecostal, você perdeu de dar um glória. Independente do que aconteça, independente do que está acontecendo hoje na igreja atual brasileira, independente disso, a igreja se tornará igreja gloriosa. A igreja chegará nesse nível de Apocalipse capítulo 19. Ok. Mas a pergunta é, diante desse contraste que a gente tem, né? A igreja atual e a igreja ideal. Como que a igreja chega nesse lugar? Como que a igreja vai alcançar este nível? Como que a igreja vai chegar à plena unidade da fé? Como que a igreja vai chegar ao conhecimento pleno do Filho? À maturidade? Como que ela se torna igreja gloriosa? E a resposta bíblica que eu quero trazer para vocês nessa noite são 2 pontos, 2 fatores que farão a igreja chegar nesse nível. Primeiro, é o Espírito de Deus agindo de uma maneira ainda mais intensa no tempo do fim. Ou seja, a igreja se tornará a igreja gloriosa não pelos nossos esforços, nunca foi e nunca será pelos nossos esforços. A igreja se tornará a igreja gloriosa pela operação do Espírito de Deus de uma maneira mais intensa no tempo do fim. E o segundo fator que fará a igreja chegar a este nível é, na verdade, um evento chamado de a grande tribulação. A igreja, ela passará pela grande tribulação, é isso que os textos bíblicos nos mostram. Para você que não sabe, a grande tribulação é um conceito bíblico. Antes de ser escatológico ou qualquer coisa do gênero, ele é um termo bíblico. Ou seja, o próprio Jesus vai cunhar esse termo. Então, a grande tribulação é um período de tempo que antecede a volta de Jesus. Não se sabe exatamente quanto tempo que é esse período de tempo, se é 3 anos e meio, se é 7 anos, mas fato é que haverá um período de tempo onde a igreja será perseguida no âmbito global. Então, antes de Jesus voltar, e aí fica como uma lição para você durante essa semana, leia Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. O próprio Jesus vai falar desse momento e Jesus diz que a grande tribulação é um tempo onde nunca houve, nunca haverá um tempo como aquele. Então, o nosso Senhor fala de algo que nunca aconteceu, algo sem precedentes na história. Então, nesse tempo, o anticristo, ele vai se levantar com a sua agenda
e ele vai liderar uma perseguição violenta contra a igreja. Essa perseguição, irmãos, será a perseguição mais violenta que o cristianismo já sofreu. Então hoje, o cristianismo tem sofrido perseguições. Nós vimos agora, dia 8 de novembro desse ano, desse mês, na Nigéria, um ataque terrorista onde vários irmãos crentes foram mortos. Então essa perseguição que acontece de maneira isolada, pontual, ela acontecerá, ela vai escalonar e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Irmãos, chegará um dia onde professar o nome de Jesus significará literalmente a morte. Na verdade, isso já acontece com esses irmãos que estão nessa realidade, só que vai acontecer num âmbito global. Escute, eu não estou falando isso para desbloquear uma ansiedade em você, mais uma ansiedade, ou para você ficar preocupado, oh meu Deus, para você ficar ansioso, ficar com medo. Escute, por incrível que pareça, irmãos, essa palavra nessa noite é sobre esperança. Por que eu digo que essa é uma palavra de esperança? Porque embora esse período de tempo que antecede a volta de Jesus ser o pior momento da humanidade, em todos os âmbitos, moral, espiritual e etc., será também a maior e melhor fase da igreja na face da terra. Parece contraditório, eu sei. Mas no período que antecede a volta de Jesus, tudo vai se intensificar. A maldade vai se intensificar, a pecaminosidade, a injustiça, a violência, a perseguição, sim. Mas o poder do Senhor sobre a igreja também se intensificará. Então será um período onde as trevas vão cobrir a terra será coberta de trevas. Mas é no meio das trevas, é no meio da escuridão que a luz brilha mais forte. Isaías já falava sobre isso quando ele tratava sobre o dia do Senhor. E ele, profetizando a respeito do povo de Deus, ele diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre vocês aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. No período de maior trevas que cobrirão a terra, a glória do Senhor estará sobre a igreja. E o povo de Deus triunfará em meio às trevas. Por isso que eu quero examinar com vocês alguns textos que estão presentes aqui na teologia do Apocalipse, que mostram a igreja nesse período, e depois você vai entender o porquê eu estou falando tudo isso, fica tranquilo. Mostra termos que mostram a igreja, textos que mostram a igreja triunfando. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à turbulência, a igreja triunfando em meio à tribulação. O primeiro termo que eu trouxe aqui, a primeira expressão que está presente na teologia do Apocalipse, que mostra a maturidade da igreja no tempo do fim, se chama, a primeira expressão é martírio. Olha que palavra legal, hein? Martírio. Apocalipse 7:9. Se você quiser acompanhar a leitura, é melhor, vocês vão averiguando o que eu estou falando, tá bom? Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Pause aqui. Essa igreja aqui não é a igreja de todas as eras. Essa igreja, esse pessoal aqui, essa multidão aqui, eles estão vindo da grande tribulação. E o próprio texto nos responde isso. No versículo 14, João pergunta para o ancião: quem é essa multidão? Quem são essas pessoas? E o ancião responde para João: estes são os que vêm da grande tribulação,
que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. O texto e outros aqui nos mostram que nesse período a igreja abraçará a sua identidade de ser testemunha fiel até a morte. Você sabe que o nosso chamado como igreja é para sermos testemunhas fiéis do Evangelho. Jesus diz aos seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego é mártir. Então Jesus diz assim: vocês vão receber poder e vocês vão ser meus mártires. Olha só que legal, né? Então quando Jesus diz aos seus discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando somente de morrermos para os nossos desejos. Isso sim, também é óbvio. Mas vai além disso. Ser discípulo de Jesus é seguir, escute, as suas pisaduras. É comungar e compartilhar dos seus sofrimentos na proclamação do Evangelho do Reino. Ser discípulo é aderir a um estilo de vida cruciforme. Ser discípulo é aderir a um estilo de vida cruciforme, onde a cruz não é somente um símbolo bonito que a gente carrega no peito. A cruz é o fundamento e a razão da nossa existência como discípulos. Por isso, o caminho do discipulado não é o da autopreservação. O caminho do discipulado é da identificação com Cristo e com seus sofrimentos. Para nós do Ocidente, irmãos, parece algo tão abstrato, tão distante, porque nós vivemos em uma cultura do consumo, em uma sociedade extremamente materialista, e por estarmos tão longe dessa realidade, submersos nessa cultura, nós constantemente nos esquecemos da nossa verdadeira identidade. Por isso é tão difícil ouvir sobre martírio. É um martírio ouvir sobre martírio. É ou não é? Nós gostamos de mensagens que nos façam pensar de maneira positiva. Nós gostamos de mensagens que nos deem os 5 passos para alcançar a bênção, alcançar o sucesso. Nós gostamos de mensagens que façam carinho no nosso ego. É ou não é, irmãos? A verdade, irmãos, é que a nossa natureza, ela é contrária a essa realidade de aderir a um estilo de vida cruciforme. E sendo sincero, nós da Igreja do Ocidente, nós não sabemos o que é perseguição de verdade. Malemar, a gente é perseguido por um chefe meio... Eu ia falar um negócio aqui, mas... Um chefe meio atribulado lá, né? Uma alma cebosa que vai te caçar, que vai te perseguir. Mas não no sentido que nós vemos, principalmente no cristianismo primitivo, desses irmãos que estão em um contexto de perseguição. Mas o que enche meu coração de esperança é saber que no tempo do fim, com o poder do Espírito, a igreja retomará a sua verdadeira identidade de ser testemunha fiel até a morte. Ela retomará a sua identidade cruciforme. Porque desde o princípio, irmãos, essa foi a vocação da igreja. Desde o princípio. Tertuliano, um pai da igreja muito importante, ele começou a notar que estava acontecendo um fenômeno. Os cristãos estavam morrendo, só que estava acontecendo um efeito inverso, porque os cristãos estavam morrendo e mais pessoas estavam se convertendo. E aí ele cunhou a seguinte expressão: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Porque enquanto homens e mulheres e crianças estavam morrendo, perdendo tudo, primeiro, tá? Perdendo tudo, seus bens confiscados, terrenos, casas, tudo, por amor a Jesus. E depois disso ainda, vinha o martírio, literalmente falando, da morte mesmo, morte matada.
E aí, esses irmãos, ao invés, quando iam para as arenas ou para as prisões, enfim, eles não amaldiçoavam ninguém. Isso que é bonito e isso daqui reverbera no testemunho deles como mártires. Eles não amaldiçoavam. Eles não liberavam maldições. Eles oravam pelos seus algozes. Eles pediam para que o Senhor alcançasse os seus algozes. E sabe o que acontecia? Aquilo que Tertuliano falou. Eles morriam, mas mais pessoas admiravam a coragem, a fé dos cristãos. Sabe o que é mais interessante quando você estuda a história das perseguições? Isso é quase que unânime. Você percebe que quem está nesse ambiente de igreja perseguida não ora para que Deus livre das tribulações. Não ora para que as tribulações cessem. Nós temos a gênese disso lá em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, João e Pedro, eles foram interrogados pelo Sinédrio, perseguidos pelo Sinédrio, ameaçados pelo Sinédrio. E aí eles se reúnem com a igreja, com a comunidade de fé, para relatar o que eles tinham passado, o que eles tinham vivido. E o autor Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos o teor da oração. Olha só, eu quero que você acompanhe, eu vou ler e você acompanha. Atos capítulo 4, o teor da oração dos apóstolos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do teu santo servo Jesus. Você conseguiu notar que algo? Eles não oravam para que a perseguição terminasse. Eles não estão orando para que a perseguição diminua. Eles não estão dizendo, Senhor, diminui a tribulação, diminui o problema. Eles não estão orando por isso. Eles estão orando para que a ousadia aumente e o poder de Deus aumente sobre a vida deles. Eles estão pedindo pelo poder do Espírito que as suas mensagens sejam carregadas de sinais e prodígios por onde eles passarem. E a Bíblia diz que depois dessa oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, essa é a mentalidade que nós precisamos assimilar nesses dias. Não é sobre o Senhor diminuir tribulações, é sobre o Senhor nos dar ousadia, coragem e poder para a gente continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mesmo diante de todo o caos, situações, tempestades, problemas, a gente continua a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, com ousadia e com poder. Amém, irmãos? A segunda expressão presente na teologia do Apocalipse, relacionada à maturidade da igreja, é vitória. A igreja vai ser perseguida, sim, irmãos, mas ela triunfará em meio às perseguições. Olhe para Apocalipse 12, 11. Diz assim o texto: eles o venceram. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Irmão, isso aqui é algo maravilhoso. Sabe por que eles, diante da morte, não amaram a própria vida? Sabe por quê? Porque eles viviam por algo maior do que suas próprias vidas. Nós precisamos assimilar isso, irmãos. Porque às vezes vivemos uma vida tão ensimesmada, uma vida tão autocentrada, tão egoísta. Eles não se apegaram à própria vida porque eles estavam completamente entregues a algo maior. E somente quando a gente vive assim, é que nós deixamos de ser escravos de nós mesmos. É somente abraçando a cruz,
É somente abraçando uma vida cruciforme. Enquanto nós não abraçarmos esse estilo de vida, não assumirmos essa posição, nós vamos continuar sendo escravos de nós mesmos. Outro texto que vai no mesmo sentido, Apocalipse 15, versículo 2. Vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Espera aí. 2 textos diferentes mostrando que eles venceram. O povo de Deus venceu. E aí você pode argumentar, talvez a sua mente crítica demais, né? Você pode argumentar assim, irmão Kleber, mas eles estão mortos. Sim, eles estão mortos. Então, em que sentido que eles venceram? Eles venceram porque eles não adoraram a besta. Eles não se renderam ao sistema do diabo. Eles não se prostraram diante de outro Deus. Eles guardaram a fé. Eles perderam tudo, mas eles não perderam uma coisa: a fé no Cristo ressurreto. Aos olhos do mundo, eles perderam. Aos olhos do mundo, são perdedores. Pobres coitados. Aos olhos do mundo, eles foram derrotados. Mas aos olhos de Deus, eles são vencedores. E no final, irmãos, é isso que vai importar. Não importa o quanto você é bem-sucedido aos olhos dos homens, mas sim o quanto você é bem-sucedido aos olhos de Deus. Porque no final, vence não quem o mundo aplaude, mas aquele que Deus diz que é vencedor, que é fiel. Esse é o vencedor. Então, que esse seja o desejo e o objetivo dos nossos corações nesses dias. Seja o objetivo maior das nossas vidas nesses dias. Então, esses que venceram, irmãos, o texto último que nós lemos do capítulo 15, mostram que eles não carregavam a marca da besta. Agora eu vou entrar num tema polêmico. Ultimamente eu tenho falado temas polêmicos aqui. Depois das 2 últimas pregações, eu posso pregar qualquer tema que eu não tenho mais medo, tá bom? Você sabe que a marca da besta, ela será o selo que o anticristo vai colocar na vida daqueles que o seguem. Sem essa marca, diz o texto de Apocalipse, que não vai poder comprar e nem vender. Então, ninguém sabe exatamente o que é essa marca, se é um selo visível, se é um selo invisível. Também não vou entrar nessa discussão, ok? Eu sei que eu não vou me preocupar com a marca da besta, porque eu tenho a marca do cordeiro. Amém? Então, quem tem a marca do cordeiro não precisa se preocupar com marca de besta. Então, sem essa marca, a gente não vai poder comprar e nem vender. E aí, ao longo dos anos, os crentes inventaram muita coisa, né? Eu sou da época que a marca da besta era o www. Eu sou da época... Aí não deu certo o www, aí eles colocaram o código de barras. Tem alguém dessa época aqui? Não? Ó, os crentes jurássicos aí, ó. Então, a gente não sabe exatamente o que é essa marca, irmãos, mas a ideia é você não poder comprar e nem vender, ou seja, não estar participando desse sistema. E aí você pode dizer, como um irmão, uma vez eu dando aula de escatologia, o irmão falou assim, o irmão desesperado, sério isso, irmão desesperado, irmão Kleber, como que eu vou comer? Era um grito da alma, assim, eu entendi, irmão. Mas, então, essa pode ser a sua dúvida também. Como que eu vou comer? Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver nesses dias? Então, eu não sei se você sabe, eu acredito que você sabe, o nosso Deus, Ele tem no seu currículo sinais poderosos, não é? É Ele que cria tudo a partir do nada, é Ele que
efetua sinais no Egito. O Egito era o império mais poderoso da época. E o Deus de Israel, o Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, ele coloca o império mais poderoso da época de joelhos. Deus tira o seu povo do cativeiro egípcio, da escravidão, e ele leva o povo para o deserto. Esse povo não ficou 40 dias nem 40 meses, eles ficaram 40 anos no deserto. E 40 anos do deserto, Deus sustentou o povo e não faltou comida. Deus fazia chover pão do céu. Deus fazia brotar água da rocha. Os textos mostram que as roupas dos israelitas não se envelheciam. Os sapatos não se gastavam. Durante o dia vinha uma nuvem que os cobria e os protegia do sol escaldante. E à noite, uma coluna de fogo. Porque, por incrível que pareça, o deserto à noite é frio. Então vinha uma coluna de fogo para esquentar e para proteger dos animais peçonhentos. Então, esse Deus, ele tem esses sinais poderosos no seu currículo. E olha como a Bíblia ela se completa e ela é poderosa, irmãos. Porque em Miqueias, no capítulo 7, versículo 15, diz o texto, o próprio Deus diz através do profeta: realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Sabe o que significa, irmãos? Que o povo de Deus, mais uma vez, será sustentado por Ele na peregrinação. Nós não vamos precisar participar do sistema caído deste mundo. Nós não vamos precisar comprar e nem vender, porque seremos nutridos pelo Deus de toda a provisão. Então vimos que até aqui, irmãos, caminhando para o final, que a igreja do tempo do fim, mediante a atuação do Espírito, de forma mais intensa, nesse período que antecede a volta de Jesus, a igreja então chega no seu ápice. Então ela chega à unidade da fé, ao conhecimento do Filho, à maturidade, ela retoma a sua identidade cruciforme, ela se mostra vencedora em meio às tribulações. Então, o capítulo 19 que nós lemos, ele nos mostra o grande momento. Aqui, no capítulo 19, nós somos conduzidos pelo autor ao clímax da história da redenção. Aqui é a consumação de todas as coisas, as promessas e de todos os desígnios de Deus. O apóstolo João, ele, depois então de descrever tudo que vai acontecer após o retorno glorioso de Jesus, ele abre a cortina para mostrar a celebração das bodas do Cordeiro. Então esse é um termo bíblico também que retrata o momento da celebração do encontro da noiva com o noivo. João nos revela algo extraordinário. Não é somente a noiva que espera por esse dia. Na verdade, Isaías, no capítulo 63, ele já tinha dito que este dia está no coração de Deus. Mas o João, aqui no capítulo 19, ele mostra uma atmosfera celestial voltada para esse momento, voltada para esse encontro. E o texto que lemos, ele começa com algo muito importante. Verso 5, saiu uma voz do trono dizendo: louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. Essa voz que João ouve aqui, essa voz traz uma santa convocação. Deus está chamando todos os redimidos, de todas as eras, de todos os tempos, para um único propósito: louvar a Deus. E no verso 6 diz: então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão. Aqui, irmãos, a igreja do Senhor, ela está correspondendo à voz que sai do trono. E aqui é algo muito importante e interessante. A igreja que está de pé diante do Cordeiro
preparada para o encontro, é a igreja que obedece e que corresponde à voz daquele que está sentado sobre o trono. Essa é uma marca indelével da igreja gloriosa. Uma igreja que corresponde à voz de Deus. A igreja gloriosa, descrita em Apocalipse, não é meramente um amontoado de pessoas que aderiram a uma filosofia religiosa. A igreja gloriosa, descrita em Apocalipse, ela é constituída de pessoas que correspondem à voz de Deus. Então aqui nós percebemos o quanto a igreja amadureceu. Em vários momentos da história, o povo de Deus naufragou na fé justamente nesse ponto, por não corresponder de maneira obediente à voz de Deus. A própria igreja também, em vários momentos da história, ela fecha os seus ouvidos para a voz de Deus. Mas aqui nós temos uma igreja que corresponde. Isso é interessante, irmãos, e nos leva a entender que não basta nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário correspondermos a ela. Nós sempre estamos ouvindo a voz de Deus. Não que nós sejamos esquizofrênicos, mas nós sempre estamos ouvindo a voz de Deus. Todo domingo a palavra tem sido ministrada, que você ouve a voz de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, você também está ouvindo a voz de Deus. E a pergunta que fica é, será que nós como discípulos hoje estamos correspondendo à voz do Senhor? Será que de fato estamos seguindo as suas palavras, a sua voz? Existem pessoas que amam os discursos de Jesus. Talvez você já conheça esse tipo de pessoa, pessoas que amam os discursos, são apaixonadas pelo estilo de vida, pela filosofia de Jesus, mas não seguem as suas palavras. Não obedecem às suas palavras. Pessoas que aplaudem o que Jesus diz, mas não obedecem. A prova que nós ouvimos não está na emoção que nós sentimos, no choro que cai. É gostoso chorar, eu também choro, eu sou chorão, eu choro todo culto. Mas, irmãos, a prova que nós ouvimos, a voz do Senhor, está na obediência que nós devolvemos a Ele, que entregamos a Ele. Olha que incrível isso. Observe que no verso 6 da continuação, nós já estamos caminhando para o final, tá? Mais 50 minutos. A irmã quer... O pessoal vai te perseguir depois. No verso 6, na continuação, a multidão, a igreja gloriosa aqui, João descreve como ela tendo uma voz como de muitas águas. Olha que interessante isso, irmãos, porque lá no início do capítulo, no início do livro do Apocalipse, quando João ele vê o Cristo ressurreto, e ele descreve o Cristo ressurreto, uma das características do Cristo é que a sua voz era a voz de muitas águas. Como a voz de muitas águas. A igreja do tempo do fim, ela tem a mesma voz do Cristo. Então aqui nós temos 2 pontos: obediência e comunhão. Obediência porque ela corresponde em obediência à voz que sai do trono. E comunhão porque ela alcançou um nível de comunhão com o Senhor a ponto de que a voz dele se torna a voz dela. A voz do noivo se torna a voz da noiva. É por isso que eu creio que a igreja gloriosa, a igreja do fim, essa igreja madura e pronta que nós estamos falando, ela não será uma igreja conhecida pela sua produção teológica. Ela não será conhecida pela sua militância apologética em defesa da fé contra, as outras doutrinas. A igreja gloriosa, ela será conhecida pelo seu nível de comunhão com o noivo, a ponto da voz dele se tornar a voz dela, a voz do noivo se torna a voz da noiva.
Sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que a comunhão com o Senhor é uma realidade que nós podemos experimentar hoje. Não é mais como na antiga aliança. Na antiga aliança, uma pessoa, uma vez por ano, uma pessoa específica ainda, o sumo sacerdote, ele adentrava no santíssimo lugar onde estava a presença de Deus lá. Uma vez por ano isso acontecia. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus rasgou o véu do templo que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu foi rasgado de alto a baixo, não foi rasgado de baixo para cima. Não foi alguém, não foi um homem. Na verdade, foi o Deus homem que rasgou de cima para baixo. E agora nós podemos adentrar, agora nós podemos acessar a presença do Deus Todo-Poderoso. Nós já podemos experimentar essa comunhão hoje. Nós não precisamos esperar um dia específico do ano. Nós não precisamos esperar a igreja chegar lá e se tornar a igreja gloriosa. Hoje nós podemos experimentar a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Por isso que também João descreve a igreja vestida de linho fino, linho finíssimo. Linho finíssimo, irmãos, era a roupa que o sacerdote usava. Fazia parte da indumentária do sacerdote. A igreja é a comunidade sacerdotal que tem livre acesso à comunhão ao Senhor e ela pode oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor. Aleluia! E aqui, irmãos, fica uma exortação antes de encerrarmos essa mensagem. Não negligencie o seu tempo com o Senhor. Não negligencie, não abra mão da sua vida devocional. Não abra mão da leitura bíblica diária. Não abra mão de uma vida na presença de Deus. Que a nossa comunhão com o Senhor seja plena nesses dias. Seja intensa nesses dias. Que o Senhor restaure em nós o desejo da comunhão com Ele. Para encerrar, eu vou encerrar agora com os 2 últimos versículos. Eu vou ter que pular porque é muita coisa, irmãos, mas para concluir, o versículo 7 diz: alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Aleluia! E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. No capítulo 19, a imagem que João usa para descrever o povo de Deus é a noiva. É interessante porque essa linguagem aqui, ela aparece em vários momentos no Antigo Testamento. Por diversas vezes, Deus descreve o seu relacionamento com o seu povo nesses moldes, ele sendo o noivo e o povo sendo a noiva. Foi assim com Israel. O episódio do Sinai, onde Deus entrega a aliança, é onde Deus está firmando um pacto, uma aliança, como se fosse um noivado com Israel. Só que nós conhecemos a história e nós percebemos que Israel diversas vezes foi infiel ao Senhor. Nós temos um livro da Bíblia que trata só sobre isso, que é o livro de Oséias, que mostra a infidelidade da nação, mesmo Deus permanecendo fiel em todo momento. Diante disso, o que Deus fez, irmãos? Eu estou encerrando, eu prometo. Mais uma hora. O que Deus fez diante da infidelidade do seu povo? Deus desistiu do seu povo? Paulo responde isso em Romanos, capítulo 11. Deus abandonou o seu povo? Sabe o que Deus fez? Deus estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança superior. Uma aliança onde o selo dessa aliança é o Paráclitos, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus habitando dentro do seu povo. Então, o Espírito
é a marca e o selo da promessa de Deus. Sabe que promessa? A promessa que essa aliança nunca mais seria quebrada. Nunca mais. É por isso que o Espírito de Deus, ele é esse agente capacitador que está conduzindo a igreja para o altar, está conduzindo a igreja até aquele dia, até o grande dia, diante do Cordeiro de Deus. O Espírito está nos levando até lá. Aleluia! O Espírito é a marca da promessa. Viu como é verdade? Eu termino a minha fala nessa noite, apontando para você essa profunda verdade que o texto nos mostra. Diz assim, que a Bíblia diz que a noiva já se preparou. Aleluia. O que é se preparar aqui, irmãos? De acordo com o texto, de acordo com a Bíblia. Quando o texto diz que ela já se preparou, isso significa dizer que a espera pelo noivo não acontece de maneira passiva. Ela já se preparou, não é uma espera passiva, não é uma espera sentada, não é uma espera de braços cruzados olhando para o céu, ou deitada eternamente em berço esplêndido. A espera pelo noivo não acontece você largando o seu trabalho e ficar lá esperando. Vem, Jesus, eu estou te esperando. Não é assim que se espera Jesus, não é assim que se prepara para a vinda do Senhor. Aqui, esperar ou estar preparado para a volta do Senhor é ter uma esperança que caminha em direção àquilo que se espera. Então, se preparar para a volta de Jesus não é você estocar comida, não é você construir bunkers, que nem tem uns malucos aí fazendo. Se preparar para a volta de Jesus ou para se encontrar com o Senhor é caminhar a jornada. É continuar fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. É fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Como se preparar para a volta de Jesus? Faça o que você foi chamado para fazer. O que você foi chamada para fazer. Não fuja da missão. Não fuja da sua vocação. Por isso, pregue a palavra. Seja uma testemunha de Jesus. Onde você colocar a planta do seu pé. Fale de Jesus para quem você puder. Testemunhe com a sua vida. Ame o Senhor. Seja crente de verdade. Não negocie com as obras infrutíferas das trevas. Isso é se preparar para se encontrar com o Senhor. Se você hoje, eu estou encerrando, agora é sério. Se você hoje não faz o que você foi chamado para fazer, você pertence ao grupo de pessoas que vive como se Jesus nunca fosse voltar. Não adianta cantar Maranata. Não adianta dizer, vem Jesus, se você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Você será como aqueles, se você não faz o que você foi chamado para fazer, você será como aqueles das parábolas dos talentos, que enterraram seus talentos, na ausência do seu Senhor. Lembra? Aqueles que são aprovados são aqueles que trabalharam na ausência do seu Senhor. Multiplicaram, trabalharam. E aqueles que enterraram seus talentos, eles foram reprovados. Porque eles não fizeram o que era para eles terem feito. Então não enterre o seu talento, irmão. Não fuja da missão. Que o Espírito Santo de Deus gere em nós nessa noite essa consciência. Quando chegamos no último capítulo da Bíblia, de Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, o que nós encontramos é uma noiva desesperada. Não é um desespero ruim, é um santo desespero. O livro de Apocalipse termina com a igreja, com a noiva e o Espírito dizendo: vem.
Vem. Vem, Senhor. Rasga os céus e vem. Vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o amor pela presença. É o amor pela presença do noivo. É um desejo, é uma paixão incontrolável, é um anseio por estar ao lado do amado. É um desejo profundo pelo amado. Só tem amor pela vinda quem tem amor pela presença. Se você não ama a presença, por que você vai desejar a vinda? A minha oração nessa noite que eu quero fazer é que o Senhor restaure em nós a paixão pela presença. A paixão pela presença. Pois uma vez que a paixão pela presença estiver em nós, o anseio pela vinda vai ser consequência. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Ah, Jesus. Aumente em nós, Senhor, a paixão pela Tua presença, Senhor. Ah, Jesus, talvez existem pessoas aqui hoje que não conseguem entender a importância de tudo que foi dito, Senhor. Porque talvez perderam o amor pela Tua presença, Senhor. Ah, Senhor, eu oro nessa noite que a paixão pela presença seja reacesa em nós, Senhor. A paixão pela presença, o desejo pela presença nos consuma. Ah, Senhor, que nós possamos, a comunidade Mosaico, Senhor, possa experimentar, Senhor, uma paixão mais incandescente, mais intensa pela Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, eu oro, Senhor, nessa noite por alguém que entrou aqui talvez confuso, confusa. Alguém que já talvez perdeu as expectativas, perdeu a esperança, Senhor, de viver a missão de maneira mais intensa, viver para Ti de maneira mais intensa. Eu oro por pessoas aqui que não conseguem mais se perdoar. Eu oro por pessoas que tropeçaram e não conseguem se levantar. Que nessa noite o Teu Espírito possa reviver. Que nessa noite o Teu Espírito possa reacender a chama, Senhor. Ah, Senhor. Nos ajuda a ser, Senhor, a noiva desesperada. Não como pessoas que caminham somente vidrados e fixados nos seus próprios umbigos. Ah, Senhor. Ah, Senhor, que ídolos possam ser quebrados nessa noite, Senhor. Pessoas que têm corrido atrás de tantas coisas, pessoas que têm corrido atrás do vento nesses dias, Senhor, se esqueceram do chamado, têm enterrado os talentos, têm se escondido da missão, têm se escondido de ser testemunhas do Senhor nesses dias. Senhor, eu oro para que haja uma mudança de estação na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Por favor, Jesus, nós estamos rogando a Ti.
Ai, Espírito do clamor, Espírito da oração, venha sobre nós nessa noite, gere desespero em nós, desespero em nossos corações. Tira, Senhor, arranca a apatia, Senhor. Ah, Senhor, a anemia, a leucemia espiritual, Senhor, a anorexia espiritual, Senhor, que tem drenado as forças, que tem tirado, Senhor, a concentração, a vontade de orar, a vontade de te buscar, a vontade de te sentir. Senhor, gera paixão na tua noiva nessa noite, gera paixão na tua noiva. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, que possamos viver, Senhor. Ah, Senhor, a vida cruciforme, Senhor. Ah, Senhor, que o nosso eu diminua nesses dias, que o nosso eu diminua, e que a tua presença aumente, Senhor. Ah, Jesus, não oramos para que as tribulações cessem, não oramos para que as tribulações cessem, oramos para que o teu poder e ousadia venha sobre nós nesses dias, Senhor. O teu poder, Senhor, os teus sinais. Ah, Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, que essa semana, Senhor, seja uma semana de testemunho, Senhor. Milagres aconteçam, os teus sinais acompanhem, Senhor. As palavras, que os teus filhos tenham coragem e ousadia, Senhor, para proclamar o teu evangelho. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor, que essa palavra, Senhor, reverbere em nossos corações. E que possamos ser essa noiva de Apocalipse, Senhor, essa noiva desesperada. Aumente, Senhor, a fome, aumente o desejo, uma fome, que uma fome seja gerada em nós. Ah, Senhor, que a fome seja gerada em nós, que o desejo seja gerado em nós. Senhor, assim nós oramos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Jesus. Encerramos com chave de ouro essa série. Foram 8 encontros falando sobre o Espírito Santo. Que possamos permitir-se, como o Kleber acabou de orar, que reverbere isso nos nossos dias. Amém? Irmãos, como nós queremos realmente incentivar o devocional, o conteúdo a respeito de Deus, nós vamos então fazer realmente um sorteio aqui. Gente, alguém aqui é pela primeira vez está aqui na Mosaico? Segunda vez? Segunda vez? Então tá bom. Palmas então para nossa irmã visitante. Por favor, vem aqui pegar. Ou entrega lá para ela, Alex. Tá, que Deus abençoe. Não esqueça então que nós estamos, de alguma forma, com grande expectativa nos próximos dias. Comunidade, esteja em oração, intercessão e jejum sobre tudo que viveremos. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orar. Senhor, te damos graças pelo seu manifestar. Obrigado por essa palavra que atingiu os nossos corações, por essa série que criou estacas em nossa comunidade. Senhor, nós clamamos a Ti através do seu poderoso Espírito, que tudo aquilo que foi proferido, Pai, nesses dias, nessas séries, nesses cultos, realmente se tornem verdade em nossos corações. Pai, que isso possa realmente ecoar nos anos que virão em nossa comunidade de fé. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê uma semana repleta de bênção, sim, mas nos faça realmente, Pai, viver o presente. Não somente de uma igreja que será gloriosa, mas uma igreja que já é gloriosa. Não só de uma igreja que terá a sua presença, mas que já tem. Senhor, nos faça viver esses dias como seus genuínos discípulos, recebendo do seu Espírito tudo o que precisamos, a fé necessária, os dons necessários, a provisão necessária. Assim, Pai, nós abençoamos a cada um, nós abençoamos essa semana, abençoamos
todos os eventos que teremos nesses próximos dias, todo o ajuste dessa igreja, Pai, todas as reformas que virão, e de alguma forma, Senhor, se faça já presente lá no próximo sábado, no próximo domingo, que tudo seja para a sua glória, que essa conferência seja para a sua glória. Assim oramos em teu nome, Jesus. Estenda suas mãos, como você recebeu um grande e maravilhoso presente. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo e Senhor com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não esqueça de passar na nossa Mosaico Store para você ver a camiseta, para você ver o nosso devocional. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.